nós tivemos, em 2021, uma reforma importante legislativa, que foi a introdução da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Então, nós tivemos a revogação da velha Lei de Segurança Nacional, ligada à ditadura militar, e tivemos aí uma alteração em alguns dispositivos do Código Penal. E o Código Penal passou a estabelecer penas, quer dizer, sanções, não é, para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esses pedidos de intervenção militar são todos contra a Constituição e eles configuram, na verdade, crimes contra o Estado Democrático de Direito. E eles têm previsão de pena no Código Penal, não é? Então, no caso, por exemplo, de uma deputada, de um deputado que comete esse crime, não existe qualquer tipo de imunidade parlamentar, né? Isso já está mais do que decidido em uma jurisprudência bem já consolidada no Supremo Tribunal Federal, e eles têm que ser processados. Inclusive, no caso da Carla Zambelli, ela fez uma ofensa ao presidente eleito, eleito Lula, não é? E o próprio Código de Processo Penal prevê que há necessidade, inclusive, de uma representação do ministro da Justiça. Você vê que também existe aí uma inação de um ministro de Estado. Ele está uma omissão do ministro do Estado no que diz respeito a determinar que seja aberto um processo contra ela pelo cometimento do crime de difamação, que tem até pena aumentada quando você comete esse crime em relação a um presidente da República ou a um chefe de Estado estrangeiro. Mas no caso aí, especificamente, eu vou até citar os artigos aqui para ficar bem claro. Todo mundo pode consultar isso no site do Planalto, que são os artigos 359L, os artigos 359M e 359T do Código Penal, que foi a alteração dessa lei que eu referi. E não é apenas isso, também está o artigo 286 do Código Penal, que fala especificamente dessa incitação ao golpe e da incitação das Forças Armadas contra os poderes constituídos, incitação das Forças Armadas contra a sociedade. Tudo isso aí, essas citações... Doutora Tchê, Fale. Me permite, eu queria mostrar, porque nós não mostramos ainda o que disse a Carla Zambelli, queria mostrar para que as pessoas possam entender direitinho o que é que o senhor está falando, tá bom? Então vou colocar aqui a Carla Zambelli evocando o golpe pelas Forças Armadas. Preste atenção. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Ela devia, viu, doutora Tito, desculpa aqui a piada, mas ela deveria pedir SOS, Save Our Ass, porque essa tá ferrada quando acabar essa história toda e começarem as representações e a responsabilização desses golpistas, porque é crime, não é isso? Incitação ao golpe e criando uma aresta com as Forças Armadas, chamando as Forças Armadas para descumprir seu papel constitucional. O senhor falou artigo 359 e artigo 286. O senhor falou 3 incisos do 359 e a incitação ao golpe. Explica direitinho para a gente por que isso é crime e o que prevê o Código Penal, doutora Tia, por favor. O Código Penal prevê, nesses artigos que eu citei, prevê penas de reclusão, a partir de 4 anos de reclusão, 4 anos de prisão, para as pessoas que fazem graves ameaças ao Estado Democrático de Direito, como é o caso dessas pessoas que estão propagando isso, pessoas que estão, na verdade, incitando a população a cometer crime,
porque não existe intervenção militar no Estado Democrático de Direito. Isso é uma coisa que a Constituição mesmo nega, quer dizer, ela não dá essa função para os militares, e isso é considerado crime. Quer dizer, se alguma pessoa quiser impedir a posse, por exemplo, de um presidente, se quiser impedir o exercício da função de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do Legislativo, ou do Executivo, isso está lá estabelecido como crime. Inclusive, o artigo 359-M fala tentar depor o poder constituído, como eles estão referindo, assim, com todas as letras, dizendo que um ministro do Supremo Tribunal deve ser preso porque está exercendo a sua função, não é? Então, imaginando crimes que não existem. A atuação do ministro Alexandre de Moraes e de todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal não corresponde a nenhum tipo de crime. Eles estão apenas exercendo aquilo que a Constituição diz que eles devem fazer, não é? E quem está insatisfeito com isso recorre, que se há uma decisão do ministro no TSE, acabe recurso tanto ao plenário do TSE, como depois uma revisão no Supremo Tribunal Federal. Então, existe um processo legal. O que essas pessoas estão pedindo, na verdade, é que seja cometido um crime. E a incitação, isso também é muito grave, né? A incitação das Forças Armadas. Tanto é crime você incitar a população contra as Forças Armadas, quanto incitar as Forças Armadas a agirem contra a população, contra a sociedade civil, mas, sobretudo, contra os poderes constituídos. Inclusive, você não pôs aí o finalzinho da fala dessa deputada, em que ela diz que os comandantes, os generais, eles não devem prestar continência ao presidente eleito, chamando-o de bandido. Isso é crime de difamação contra um presidente. Então, tem a pena até aumentada no Código Penal, não é? A pena do 139 é aumentada segundo o artigo 141. Então, dizendo assim, bem objetivamente, essas pessoas não têm imunidade, elas não podem dizer isso, elas estão cometendo crimes sérios que estão previstos na lei, não é? E veja, é uma lei absolutamente imparcial, para ser bem claro, apartidária, porque ela veio a ser votada no parlamento e foi, inclusive, sancionada pelo próprio presidente atual, presidente em exercício, presidente atual, em 2021. Portanto, se trata de pessoas que estão cometendo crimes sérios, e essas pessoas têm de ser processadas. Têm de ser processadas, no caso daqueles que têm foro privilegiado, perante o Supremo Tribunal Federal, no caso da deputada. Os demais têm que ser processados na Justiça Comum, e, portanto, cabe ao Ministério Público, diante de fatos públicos e notórios, iniciar a ação contra essas pessoas. Não é? Caberia até ao ministro da Justiça, como eu falei, fazer uma representação para iniciar o processo contra essa deputada que difamou o presidente da República, né, nos termos do artigo 139 do Código Penal, mas aí está se vendo claramente que há uma omissão. Isso tudo tem responsabilidade, e nós não podemos ficar quietos diante disso que está acontecendo, né?